Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou a professora Márcia Maciel do 8º ano de Ciências e vamos ver o que vai ter na nossa aula. Na aula 38, nós vamos ter como título Eu me cuido. E no objeto de conhecimento, incidência de casos notificados de portadores de HIV/AIDS no Amazonas e incidência de casos de HPV no Amazonas. Então, são temas bem interessantes e espero que vocês gostem. Para começar, a gente vai entender o que significa HIV e o que significa AIDS, porque eles não são a mesma coisa. HIV, ele vai ser o vírus da imunodeficiência humana, e aí ele vai ser o causador da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Esse vírus ele vai atacar diretamente o sistema imunológico. E o sistema imunológico ele é responsável por defender o organismo de doenças. E aí quando a AIDS ela não é tratada, ela pode levar a pessoa à morte. E aí vão ter diferentes formas de transmissão desse vírus de pessoas que estão doentes para pessoas sadias. E a gente vai ver agora as diferentes formas. Primeiramente, o sexo sem proteção, sem uso de preservativos, de barreira. Gravidez, parto e aleitamento, quando a mãe está infectada, ela pode passar para o seu bebê. Consumo de drogas injetáveis, compartilhamento de seringas. Os técnicos de saúde também podem estar expostos, ali devido ao seu ambiente de trabalho, o manuseio de material infectante. E também na transfusão de sangue ou transplantes, quando não são feitos os devidos exames para esses procedimentos. Então, nós vamos observar aqui os casos registrados de HIV e AIDS. Esses dados representaram aí um crescimento preocupante nos últimos anos no Brasil. E aí a falta de ações de conscientização e prevenção foi um dos fatores determinantes para esse resultado. Então a gente vai observar aqui no boletim epidemiológico de HIV e AIDS. No Amazonas a gente tem aí entre 2007 e 2010 foram registrados 286 casos. Já em contrapartida em 2021 nós tivemos 1.547 casos registrados. E o ano que teve maior incidência de casos foi em 2018, com 1.708 ocorrências. E aí, quando a gente vai comparar com o Brasil, desde 1980 até junho de 2022, nós temos aí 1.088.536 casos de AIDS. E aí, todos esses dados estão disponíveis no Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS, do Ministério da Saúde. E a gente tem ainda os dados mundiais, Então, a gente tem o HIV no mundo. No ano de 2021, a gente observa aí 38,4 milhões de pessoas no mundo que viviam com HIV nesse ano. 1,5 milhão ali de pessoas que se tornaram recém-infectadas por HIV. Tivemos ainda 650 mil pessoas que morreram por doenças que foram relacionadas à AIDS. Tivemos 28 milhões de pessoas que estavam acessando a terapia antirretroviral. Tivemos ainda 84 milhões ali de pessoas que foram infectadas por HIV desde o início da epidemia e 40 milhões de pessoas que morreram por doenças também relacionadas a HIV aí desde o início da epidemia. Aqui a gente vai observar as melhores formas de prevenção contra o HIV e a AIDS. Então, o uso da camisinha, preservativo interno ou externo em todas as relações sexuais, orais, anais e vaginais, vai ser o método mais eficaz para evitar a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs, do HIV e da AIDS e da hepatite viral, que é a B e a C. Além disso, as mães que estão infectadas pelo vírus, elas devem usar antirretrovirais durante a gestação para evitar a transmissão vertical da mãe para o bebê e também evitar a amamentação após o nascimento. E aí, entre as opções eficazes nesse combate e a prevenção, não só do HIV e da AIDS, mas também as outras infecções, a gente tem aí o preservativo de barreira, que é o masculino e feminino, e no caso específico de HIV e AIDS, tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que consiste no uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco
em situações de exposição ao vírus, e a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é uma tecnologia de prevenção que se aplica no uso oral diário de antirretroviral por pessoas não infectadas pelo HIV, tá? Então essa alternativa abrange ali a testagem regular, uso de preservativos, tratamento de outras ISTs e o próprio medicamento antirretroviral vai evitar com que esse vírus continue circulando, tá? E a gente vai falar também sobre o HPV, né? A gente vai entender o que é o HPV. O HPV, ele vai ser ali um vírus, né? Também é um papilomavírus humano, e ele vai ser um vírus que infecta a pele ou as mucosas oral, genital ou anal das pessoas, provocando verrugas anogenitais na região genital e anal, e também o câncer, tá? Então, a depender do tipo de vírus. E aí a infecção pelo HPV ela é uma infecção sexualmente transmissível. E aí vai acometer homens e mulheres, né? E aí o que pode acontecer é que a pessoa vai levar anos para descobrir se ela tem essa doença, né? Inicialmente ela vai causando pequenas verrugas na região genital, né? A gente vê aí o vírus. E aí a pessoa pode transmitir, né? A pessoa que está infectada para uma pessoa sadia, tá? Por isso é importante sempre você estar indo ao médico e testando para as ISTs. Aqui a gente vai observar as formas de transmissão do HPV, né? O HPV vão ter vários tipos de vírus, né? E aí alguns deles é que vão causar câncer. Então a gente vai observar aqui que a transmissão do HPV se dá por contato direto com a pele ou com a mucosa infectada. E aí a principal forma é pela via sexual, que inclui o contato oral genital ou genital-genital ou mesmo manual genital. E aí, portanto, o contágio com o HPV, ele pode ocorrer mesmo na ausência de penetração vaginal ou anal. Também podem haver ali outras transmissões, principalmente durante o parto, né? E aí, como muitas pessoas infectadas pelo HPV não apresentam sinais ou sintomas, elas não sabem que tem o vírus, mas pode transmiti-lo, né? Então, a infecção pelo HPV não apresenta sintomas na maioria das pessoas. E em alguns casos, o HPV ele pode ficar latente de meses a anos sem manifestar sinais visíveis a olho nu ou apresentar manifestações subclínicas a olho nu também, tá? Então, o vírus do HPV ele tem um DNA duplo circular, e aí são conhecidos mais de 100 tipos de HPV, né? Então, tem HPVs que são específicos ali transmitidos via sexual e são responsáveis por 80% dos cânceres de útero. E a diminuição da resistência do organismo também pode desencadear a multiplicação do HPV e, consequentemente, provocar o aparecimento de lesões, tá? Então, a maioria das infecções em mulheres, sobretudo em adolescentes, tem resolução espontânea pelo próprio organismo, por um período aproximado de até 24 meses, tá? Então, as primeiras manifestações da infecção pelo HPV surgem aproximadamente entre 2 e 8 meses, mas pode também demorar 20 anos para aparecer algum sinal dessa infecção. E aí as manifestações costumam ser mais comuns em gestantes e em pessoas com a imunidade baixa, tá? Então, por isso que é um vírus tão perigoso. Então, a gente vai observar a infecção por HPV, tem uma célula que está infectada, ela vai se alojar no meio das células sadias. Algumas semanas mais tarde, o que vai acontecer é que ela vai infectar as outras células que estavam sadias, né? Então, a gente observa aí o HPV infectando epitélio nos tecidos do útero, né? Então, a gente já pode observar várias células que estão infectadas. O que vai acontecer ali em 90% dos casos é que o papilomavírus ele pode ser eliminado naturalmente pelo corpo, né? E aí, quando o DNA do vírus ele se aloja no núcleo celular, ele provoca o câncer. Então, isso pode demorar de 10 a 30 anos, tá? Por isso é tão importante o preventivo anual das mulheres para evitar que esse câncer se instale, tá? Então, de 0,8% das infectadas é que vão desenvolver essas células cancerosas, tá, gente? Então, por isso que é importante o preventivo. E aí a gente tem alguns dados do HPV no Amazonas, né? Então, a gente observa que o HPV ele vai ser um vírus sexualmente transmissível, né? Que ele é comum em quase todos os homens e mulheres. E aí vão ser infectados alguma vez na vida por um ou mais dos seus 100 tipos, né? De todas essas variações que foram descobertas até hoje.
e aí cerca de 40 delas podem infectar a região genital, né? E aí a gente observa que ao menos 12 tipos podem causar o câncer, né? E aí destes, o mais comum no Amazonas vai ser o câncer do colo do útero, como a gente observa aí no nosso mapinha, né? Que já vitimou 161 mulheres de janeiro a junho de 2020, né? Uma média ali de 23,54 mortes ao mês. Por isso é importante a prevenção. Vacinar-se contra o HPV é a medida mais eficaz de se prevenir contra a infecção. A vacina ela é distribuída gratuitamente pelo SUS e ela vai ser indicada para públicos específicos. Então a gente vai observar aí que meninos e meninas de 9 a 14 anos podem tomar essa vacina, homens e mulheres que têm o HIV, que são transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos, na faixa etária de 9 a 45 anos, também vão ser indicados para essa vacina, tá certo? Então, se vacinem, acompanhem o calendário anual de vacinação e se previnam não só contra essas doenças e muitas outras. E agora a gente vai para o nosso aplicando. Aqui a gente vai para o nosso aplicando. A gente retirou a questão do site Mundo Educação e foi adaptada. Apesar de ser uma doença sem cura, a AIDS apresenta tratamento que garante uma maior qualidade de vida ao portador. Os medicamentos utilizados para o tratamento da AIDS são chamados de letra A, antihistamínicos, B, anti-inflamatórios, C, antirretrovirais ou D, antibióticos. Então vamos à resposta correta, que é a letra C, antirretrovirais. Então, as pessoas que foram acometidas ali pelo vírus do HIV, elas começam um tratamento com o antirretroviral, né? Que são medicamentos utilizados para tratamento de infecções por retrovírus, especialmente o vírus da imunodeficiência humana, né? Lembrando que a pessoa que tem o HIV, né, ela vai fazer os exames iniciais, vai verificar a taxa de contaminação em que ela esteja, vai continuar ali o seu tratamento com os medicamentos antirretrovirais e ela também tem que se prevenir, né, para ela não passar o vírus para as pessoas que não estão infectadas, tá? Então, o medicamento antirretroviral, ele vai aumentar o nível de vida, né, a sobrevida dessa pessoa, né, vai evitar com que ela venha a desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né, e aí ela vai ter uma melhor qualidade de vida, tá? Porque quando a pessoa chega a desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, qualquer infecção que ela pegue, mesmo uma gripe, uma pneumonia, ela pode vir a ficar muito doente porque o seu corpo já está muito debilitado, né? Porque a sua taxa ali viral já está muito alta, então isso quer dizer que os vírus estão atacando todas as suas células de defesa, então ela fica ali muito doente, tá? Então lembrando que a AIDS pode levar à morte. Então, para não chegar a esse ponto, é importante que as pessoas tenham sempre ali acompanhamento médico anual, mesmo que não tenha nenhuma doença grave, é sempre bom se prevenir, né? Ir ao médico, se prevenir, tomar os medicamentos necessários para que você não venha a ter uma doença grave, tá bom? Então, se cuidem. E agora a gente vai para as nossas considerações finais. Então, a gente falou na nossa aula sobre dois vírus principais, né, que é o HIV e o HPV. Lembrando que o HIV, ele vai, caso a pessoa não tenha o tratamento adequado, ela vai desenvolver a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? O HIV, a gente viu que tem várias formas de transmissão, não só a via sexual. Tem também a forma de transmissão da gestante para o bebê, caso ela esteja infectada, né, ou ainda no aleitamento materno. Também pode ser transmitida pelo compartilhamento de seringas, principalmente das pessoas que usam drogas, né? Também pode ser transmitida ali nos profissionais de saúde por conta do ambiente em que elas trabalham. Pode ser transmitida por pessoas ali que receberam transplantes ou doação de sangue, tá? Então, essas são as formas de transmissão do HIV. O HPV vai ser por via sexual, né? A gente viu que o HPV vai causar pequenas verrugas na região anal e genital das pessoas, tá? E ele pode vir a desenvolver o câncer, por isso é importante a prevenção, né? A gente falou ainda dos casos registrados de HIV
e de HPV no Amazonas, né? A gente observou aí que teve um aumento muito grande, por isso é importante a prevenção, tá? Então previna-se, se cuide, tenha ali sempre os cuidados necessários e use o preservativo, tá certo? Então, essa foi a nossa aula. E não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube, né? E siga @Contraturno Digital. Até a próxima!